Se você tem mais de 50 anos, é hora de ser realista. Provavelmente você não será contratado. Isso evidentemente não é verdade. Muitas pessoas com mais de 50 anos estão conseguindo ótimas oportunidades e seguindo bem suas carreiras. Mas há muitas pessoas que foram jogadas em buscas de emprego inesperadas, que estão no último terço de suas carreiras, que estão tendo muita dificuldade em fazer o telefone tocar. Muitas pessoas com quem falo na minha orientação de carreira estão na faixa dos 50 e 60 anos, enfrentam preconceito no trabalho. Quero mergulhar nas razões da existência do preconceito e em algumas coisas que você pode fazer nessa situação para, com sorte, fazer o telefone voltar a tocar e continuar sua carreira e, com sorte, alcançar a linha de chegada. Por que é tão difícil conseguir um emprego após os 50 anos de idade? Alguns argumentam que isso pode ocorrer até os 40 anos de idade. O ambiente de trabalho moderno dificulta isso, com empresas focadas apenas na próxima teleconferência de resultados trimestrais e na lucratividade, pois os bônus e a segurança do emprego estão vinculados a isso. Infelizmente, pessoas no final de suas carreiras são mais suscetíveis a demissões do que aquelas no início. É claro, a IA também está chegando e causando disrupções. Em certos casos, os chatbots de IA estão substituindo empregos. Em outros casos, a IA dificulta muito o processo de contratação. Porém, os críticos argumentarão que a IA visa eliminar preconceitos nas contratações, assegurando que todos os currículos sejam avaliados. Porém, para profissionais mais experientes, algumas informações no currículo podem levá-los automaticamente à rejeição. Não posso confirmar ou negar, mas a percepção é real e às vezes realmente parece que é o caso. Precisamos confrontar os preconceitos dos empregadores em relação aos funcionários mais velhos. Quero deixar claro que não compartilho desses preconceitos, mas os aponto porque acredito que precisamos enfrentá-los. Porém, há uma percepção de que os trabalhadores mais velhos costumam estar desatualizados. Suas habilidades podem ter atrofiado, ou eles podem estar um pouco atrasados, meio que este conceito do velho dinossauro sentado no canto. Frequentemente, a cultura das organizações que se movem rapidamente considera os trabalhadores mais velhos incapazes de acompanhar as mudanças no ambiente de trabalho moderno. Vamos encarar, a atrofia de habilidades é real. Se um funcionário passa muito tempo em um papel específico, em uma organização específica, a coisa toda sobre emprego estável é ruim para a sua carreira. Frequentemente, eles não buscam as novidades e o melhor que o mercado oferece. Infelizmente, empregadores levam isso em consideração ao criar uma lista de demissões. E um funcionário que passou muito tempo em um determinado papel e não prestou muita atenção ao mercado de trabalho, além dele, pode se encontrar por fora olhando para dentro. Claro, isso não é uma afirmação absoluta. Há muitas pessoas que estão em seus 50 e 60 anos que mantiveram suas habilidades muito atualizadas, mas a percepção dos empregadores tende a ser tendenciosa nessa direção. E outro problema muito real que os trabalhadores mais velhos tendem a enfrentar é a inflação salarial. Isso significa que suas habilidades permanecem relativamente estáticas em relação ao seu grupo de pares ou às pessoas que estão chegando depois de você. Em muitos casos, as pessoas que estão chegando depois de você podem ter uma versão mais atualizada da habilidade que você baseou sua carreira. Com o tempo, você ganha mais dinheiro por meio de aumentos por mérito e talvez algumas pequenas promoções. Mas a quantidade de dinheiro que você está recebendo, em comparação com a pessoa que está entrando em nível de entrada, ou próximo ao nível de entrada, geralmente vai ser igualada em algum momento. Em suma, se haverá um cruzamento entre produtividade e habilidades versus salário. Algumas pessoas em estágios avançados de carreira ganham muito mais dinheiro, mas não necessariamente produzem resultados proporcionais. Infelizmente, essas pessoas são marcadas em uma lista. E isso apresenta um dilema muito difícil para pessoas que podem ter tido salários inflacionados a um ponto em que o mercado não mais os suporta. Agora, eles encaram a possibilidade de aceitar grandes cortes salariais pelo mesmo trabalho ou até mesmo ir para um emprego de nível inferior se chamados para uma entrevista, pois serão considerados superqualificados. Então, isso se torna uma espécie de enorme dilema 22 neste aspecto. E outro preconceito potencial que acho que precisamos apontar é que um trabalhador mais velho que está em um tipo de carreira semelhante por um longo período de tempo pode ser percebido como uma mercadoria conhecida. E o que quero dizer com isso é, se você é alguém que permaneceu em um nível semelhante por um longo período de tempo, o preconceito do empregador começa a sugerir que é isso que você é. Você não é capaz de nada além disso. E eu já ouvi gerentes de contratação no passado
fazerem comentários dizendo: nós simplesmente não vemos um potencial de crescimento futuro para essa pessoa. E basicamente o que isso é um ageísmo sutil. Mas a questão é que se o trabalho desse gerente de contratação não tem um caminho de carreira claro além desse papel específico, como eles podem justificar a não contratação do trabalhador mais velho por esse motivo? Mesmo assim, eles os verão como um cachorro velho sem novos truques, o que pode ser um dilema difícil para o trabalhador mais velho contornar. E é claro, alertou sobre os riscos da mobilidade reversa. Agora você é um trabalhador mais velho, alcançou um certo nível de compensação, um certo nível de responsabilidade, um certo cargo e agora está diante da ideia de mobilidade reversa. E um empregador pode ver isso como um risco potencial. Eles dirão: essa pessoa é claramente super qualificada para a minha posição de nível inferior, então não vou entrar em contato com eles porque acho que não ficarão satisfeitos neste papel. Então, em outras palavras, eles estão projetando isso no trabalhador mais velho e o eliminando com base no que eles acham que será uma incompatibilidade. Agora, para seu desgosto, o trabalhador mais velho está dizendo que aceita esse trabalho e não tem problema em diminuir a responsabilidade. Na verdade, até posso gostar disso. Mas o empregador muitas vezes nem mesmo lhes dá uma chance porque sente que eles provavelmente serão um risco de fuga. E é isso que a mobilidade reversa é. O problema é que pessoas com mais de 50 anos não conseguem fazer o telefone tocar. Eles enfrentam um sério dilema sobre o que fazer em relação à aposentadoria, começando a usar suas economias do 401k, o que pode se tornar um ciclo vicioso rapidamente se não tomarem cuidado. Por isso, é comum ver pessoas mais velhas iniciando negócios de consultoria, aproveitando sua experiência, sendo provavelmente a melhor opção para elas. E honestamente não é um mau caminho. O problema é que a força de trabalho está envelhecendo. Nos próximos 10 anos, isso será ainda mais amplificado. Portanto, enfrentaremos uma economia repleta de consultores. Quem sabe, com base em como a IA está progredindo, talvez seja esse o caso. Mas em uma situação em que se tenta combater isso sozinho, as opções são realmente limitadas. A primeira será criar um currículo defensivo, e o que eu quero dizer com currículo defensivo é um currículo que é projetado para tentar minimizar o impacto da idade e, espero, permitir que os empregadores vejam minha habilidade e não usem o preconceito de idade contra mim. Então, vou remover datas de coisas que não são críticas, como a educação. Eu até posso remover algumas das datas dos meus empregos mais antigos e talvez movê-los para uma seção de outras experiências relevantes, sem datas. Eu posso querer me livrar de algumas dessas tecnologias obsoletas e potencialmente até remover a empresa que não existe há 25 ou 30 anos. E eu também posso querer considerar encurtar meu currículo para mostrar apenas os últimos 10, talvez 15, possivelmente 20 anos da minha experiência e assim minimizar o impacto do etarismo, pelo menos no nível de aplicação. A segunda coisa que eu faria é me apoiar totalmente nas minhas redes. Nesta etapa da sua carreira, espero que você tenha algumas conexões profundas de rede para se apoiar, mas também recomendo aproveitar o networking direcionado. Eu estaria me conectando com potenciais gerentes de contratação das minhas empresas-alvo e buscando maior visibilidade em minhas verticais de carreira, pois essa é a melhor estratégia, independentemente do estágio da sua carreira. Mais importante do que apenas ter conexões é realmente nutri-las. Então eu sairia, bateria a perna, ficaria bem conhecido no meu mercado local e garantiria que as pessoas soubessem meu nome. Mesmo que você tenha um emprego hoje e esteja assistindo a isso por curiosidade, sempre vale a pena olhar o que está acontecendo no seu setor ou mercado de trabalho. Se você não procura emprego há algum tempo, pode ser interessante prestar atenção nas novas ofertas para identificar tecnologias disruptivas, emergentes e o que o mercado está começando a exigir. Se você for inteligente, provavelmente vai querer se antecipar a algumas dessas habilidades e incluí-las no seu currículo de maneira criativa. Assim, não ficará por fora caso se encontre em uma busca de emprego inesperada. E eu sei que este recebe muitas críticas e eu simplesmente não entendo isso. Mas, quanto mais avançado você fica na sua carreira, mais críticas se tornam as múltiplas fontes de renda, porque nesta situação em que você não consegue substituir sua renda, você tem que aceitar um emprego com um salário menor, ou talvez tenha que começar um negócio de contratação onde o trabalho não é constante. Ter uma segunda ou potencialmente terceira fonte de renda que pode ajudá-lo a pagar suas contas o manterá longe de recorrer àqueles 401ks e permitirá que você chegue à aposentadoria de maneira muito mais confortável.
Não posso enfatizar demais a importância de múltiplas fontes de renda na carreira de todos, especialmente para pessoas entrando no último terço de sua trajetória profissional. Você tem que se proteger neste caso. É isso que eu faria nesta situação. E infelizmente não é um dilema fácil de resolver, mas pode ser resolvido se você implementar uma estratégia de carreira o mais cedo possível em sua carreira. Se você está no fim da carreira e pensando que não há como voltar ao mercado de trabalho, saiba que há opções. Mesmo fazendo de tudo, não estou obtendo sucesso algum. Essas são algumas das coisas que eu tentaria. Mas se você precisar de mais ajuda, isso é algo em que me especializo. Tenho um site chamado alifafterlayoff.com, repleto de dicas e truques sob a perspectiva de recrutamento. Compartilho meu conhecimento mais profundo na forma de cursos de treinamento. O primeiro é o Resume Rocket Fuel, projetado para ensinar como escrever currículos que farão os recrutadores. Espera-se olhar além das questões de idade e levá-lo às entrevistas. Se você não sabe escrever um currículo bom, sólido, direcionado, estratégico e até defensivo, então confira o Resume Rocket Fuel. Mas ao entrar no processo de entrevista, é provável que o empregador perceba sua idade durante a chamada de vídeo ou pessoalmente. Então, torna-se muito mais importante ter uma estratégia de entrevista. Não dá para improvisar e esperar bons resultados, então criei um curso chamado O Campo de Treinamento Definitivo para quem procura emprego, que leva você da busca até cada rodada do processo de entrevista, com dicas e estratégias profundas para se sair bem em cada etapa, conseguir a oferta e negociar bem para não deixar dinheiro na mesa e, quem sabe, até conseguir um aumento. Mas pular o recrutador é crucial, pois você precisa ultrapassar os guardiões e entrar nos processos de entrevista com os tomadores de decisão. É aí que o Desbloqueando o LinkedIn entra. Use essas ferramentas para demonstrar que você é capaz de fazer o trabalho, mesmo que o currículo não o favoreça. E a rede de contatos será a chave aqui. Se você não sabe como fazer networking eficazmente e usar o LinkedIn a seu favor, confira o Desbloqueando o LinkedIn. Se você está na casa dos 20, 30 ou 40 anos, a estratégia de carreira é crucial. Fazer as coisas certas desde o início e dar os passos corretos pode evitar problemas que você enfrentaria com uma interrupção na carreira nos seus 50 e 60 anos. Confie em mim, é bem mais simples solucionar as questões no começo da carreira. Podemos fazer alguns ajustes naquela época, mas você precisa saber para onde está indo, e é aí que uma estratégia de carreira se torna um lugar. Então, eu criei um curso chamado O Mapa Definitivo da Carreira para ensinar exatamente como traçar sua carreira com o maior grau de força. Então, confira esses cursos caso precise de mais ajuda. Por isso, é muito difícil para pessoas de 50 e 60 anos encontrarem um novo emprego. Mas a boa notícia é que as pessoas ainda estão encontrando ótimos cargos com altos salários em empregadores muito respeitáveis. Isso apenas requer um pouco de esforço e um pouco de estratégia. Estou aqui por isso. Obrigado por assistir. Nos vemos na próxima.